Boa noite a todos os nossos espectadores. Estamos aqui no nosso nono programa do Roda Livre, programa que consiste sempre um convidado e alguns entrevistadores para debater o tema da semana. Hoje nosso convidado é o procurador do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Marcelo Monteiro, ele que é procurador de justiça, professor e um dos coautores do livro Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Temos também na nossa bancada o Lucas Berlanza, que também é editor do Boletim da Liberdade, assim como eu, Pedro Rafael. Também temos os doutores Abner Velasco, especialista em direito tributarista, e o doutor Rodrigo Mesomo, que eu não sei por que não está aqui Tá voltando aqui. Opa. Doutor Rodrigo Mesomo, que também está aqui conosco hoje para participar desse programa. Então, o doutor Marcelo já me chamou a atenção de não chamar de doutor, então não serei protocolar, será Marcelo Monteiro, e eu já parto para a primeira pergunta, Marcelo. O senhor é um dos coautores do livro Inquéritos do Fim do Mundo, que é bastante crítico ao inquérito 4781-4781, conhecido também como Inquéritos da Fake News. Gostaria de saber, sucintamente, o que lhe faz ser crítico ao inquérito e se o considera inconstitucional. Bom, boa noite a todos, uma alegria estar aqui participando dessa conversa. Sim, o inquérito é inconstitucional, ele viola as nossas regras de procedimento, de processo, em vários aspectos, ele viola a Constituição. E vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá. As duas são muitos aspectos, né? O meu capítulo no livro chama-se justamente Explicando para o Leigo o Inquérito do Fim do Mundo, porque a nossa ideia foi fazer um livro não voltado apenas para o público do direito, né? Mas um livro que alguém que nunca passou pela porta de uma faculdade de direito consiga entender, e especialmente no meu capítulo, né? Que tem esse nome, Explicando para o Leigo o Inquérito do Fim do Mundo. Eu tento mostrar todas as ilegalidades, mas eu aqui destacaria duas, né? A primeira é a violação do que nós, profissionais do direito processual penal, chamamos de sistema acusatório, né? Nosso modelo de processo que, para preservar a imparcialidade, a neutralidade do juiz, ele separa as funções, né? O inquérito é uma investigação. Ele não é o processo, ele antecede o processo. Tá? Quando você encontra um cadáver na rua com marcas de tiros, nesse momento você não vai processar ninguém. Né? Quem processa alguém. Você não tem ninguém para processar. Né? Você precisa fazer uma investigação. Essa investigação é o inquérito. O inquérito vai te dizer o que é aquilo. Né? Aquilo ali foi um homicídio, né? Aquilo foi um latrocínio, um roubo com morte, né? Foi um sequestro em que mataram a vítima, né? Qual foi o crime e também quem o teria praticado, né? O objetivo da investigação, do inquérito, é dar esses elementos de prova para aí sim o promotor, o Ministério Público, poder processar alguém, né? Dar início a um processo com uma acusação formal e no final desse processo, né, um juiz vai julgar a pessoa acusada, vai condená-la ou vai absolvê-la. Né? No nosso sistema, essa função de investigar é da polícia, né? Não é do juiz. Por quê? Porque nós trabalhamos com um sistema em que se espera que o juiz comece o processo, e eu repito, o inquérito vem antes do processo. O juiz deve começar o processo sem nenhuma opinião pré-concebida, pré-estabelecida sobre o que aconteceu
ou que deixou de acontecer? Se o acusado é culpado ou se o acusado é inocente, né? Por isso que é importante que o juiz não seja um investigador. Por quê? Porque é impossível para qualquer ser humano investigar. Você pode ser policial, detetive, pode ser até jornalista, né? Você passa 6 meses investigando um fato para publicar uma série de reportagens sobre esse fato. É impossível que no final dessa investigação você não tenha formado na sua mente alguma opinião sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, quem foi que fez, quem foi que não fez, quem é o culpado, quem é o inocente. Então, se o juiz é investigador, se essas funções de investigador e juiz se confundem no mesmo agente público, como é o caso desse inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes atua como autoridade que conduz a investigação e, ao mesmo tempo, atua como juiz, essa ideia cai por terra, essa neutralidade, o juiz começar o processo. Se esse inquérito um dia virar um processo e for julgado pelos ministros do Supremo, os ministros que atuaram na investigação já terão várias ideias consolidadas, várias opiniões pré-concebidas, é o chamado pré-julgamento. O leigo, em geral, não sabe, mas, por exemplo, o juiz que testemunhou um crime, o juiz que estava no banco na hora que o banco foi assaltado, por exemplo, ele não pode ser juiz nesse processo, porque ele foi testemunha. Ele já traz um conhecimento pré-estabelecido, e o conhecimento do juiz deve se formar ao longo do processo. E, mais uma vez, eu insisto, o inquérito antecede o processo. Além disso, você tem uma outra questão. Há várias situações no inquérito em que a polícia, ou o promotor, ou os dois, precisam de um determinado tipo de investigação, e eu vou procurar também aqui explicar isso de uma maneira menos técnica possível, para que o leigo entenda. Eles precisam de um tipo de investigação que, vamos dizer assim, é mais invasiva do direito do investigado. Por exemplo, a polícia precisa fazer uma busca na casa do investigado, o que a gente chama de busca e apreensão domiciliar. A polícia precisa, ou entende que precisa, interceptar a conversa telefônica do investigado, ouvir o que ele está dizendo ao telefone. Ou a polícia precisa, ou o Ministério Público precisa, até mesmo para prosseguir na investigação, que o investigado já seja preso em caráter cautelar. Para todas essas medidas, existe necessidade de intervenção do juiz. O juiz aí intervém no inquérito, na investigação, mas intervém dessa forma. Ele não toma nenhuma iniciativa. É a polícia, é o promotor que vão ao juiz dizer: o senhor poderia nos autorizar essa busca e apreensão na casa do investigado? O senhor nos autorizaria interceptar a conversa telefônica do investigado? Veja, como o juiz não é investigador, ele pode decidir essa questão de forma isenta. O que você tem nessas situações é um conflito entre o interesse da investigação e o direito do investigado. O juiz não é investigador nem investigado, ele tem a autoridade para decidir. A autoridade do juiz repousa sempre na sua neutralidade. Ele não é uma parte interessada naquele conflito, Isso é uma ideia tão óbvia do processo que cada vez que a gente tem que explicar isso, eu mesmo fico um pouco chocado, Quer dizer, o que dá ao rei Salomão a autoridade para decidir com que mãe a criança vai ficar, Ele não é nenhuma das duas mães, ele é um terceiro, desinteressado, que pode, de forma neutra, resolver isso. Se você tem um conflito entre o interesse do investigador e o direito do investigado, e o juiz é o próprio investigador, então acabou, já está resolvido. Quem é que decide se pode ter busca e apreensão na casa das 29 pessoas onde o Alexandre de Moraes mandou a polícia, O próprio Alexandre de Moraes. Quem é que pretendia fazer isso? O condutor do inquérito, Alexandre de Moraes. Quem é que autorizou isso? O próprio Alexandre de Moraes. Ele autorizou ele próprio. Então, por quê? Porque ele é, vamos dizer assim, entre aspas, nesse inquérito, o delegado e o juiz. Eu acho que ele vai autorizar. Alguém acha que o ministro Alexandre de Moraes vai desautorizar a si próprio? Ele vai olhar aqui para o espelho e vai dizer assim: ministro, eu gostaria de fazer uma busca e apreensão na casa dos investigados. Aí ele responde para ele mesmo: não, eu não autorizo. Nesse caso, não se justifica.
aí não é direito, é esquizofrenia. Né? Então, quer dizer, justamente a possibilidade da questão ser analisada, porque isso é uma garantia para quem está sendo investigado. Né? A polícia quer entrar na minha casa. Não é agradável que você receba a polícia na sua casa para apreender o seu laptop. Né? Não é agradável para apreender o seu celular. Né? Então, se a polícia quer fazer isso, né, e você, evidentemente, não quer que isso seja feito, você precisa de um juiz neutro, né, para decidir se isso pode ser feito ou não nesse caso concreto. Né? Esse é o sistema acusatório. Quem pretende não decide, quem decide não pretende. Quem decide é o juiz não pretende nada. Né? O juiz não pretende condenar, não pretende absolver. Quem tem a pretensão da condenação é o promotor, quem quer ver o réu absolvido é o próprio réu, e o juiz é um terceiro que vai poder decidir isso de forma isenta, de forma imparcial. Né? E é claro que isso está sendo completamente atropelado por esse inquérito que foi instaurado por iniciativa do judiciário, que é presidido pelo judiciário. Né? Então, o judiciário aí está sendo polícia, não está sendo judiciário. Né? E aí, só para piorar um pouco, porque quando a gente acha que a coisa não pode ficar pior, a gente se surpreende, né? E aí você vai ver mais um problema. Nesse caso, o juiz, além de ser juiz, delegado, acusador, investigador, ele, meu Deus do céu, ele é a vítima. Né? Olha que coisa louca. Né? Para comprometer ainda mais essa questão da imparcialidade, você está vendo o ministro do Supremo investigando supostas ofensas contra o ministro do Supremo, né? Contra ele próprio. Né? Então, veja que situação problemática. Marcelo, diante desse cenário que você traçou, demonstrando aí minuciosamente o que seriam os problemas desse processo, a pergunta que fica é o que fazer, já que nós estamos falando de um ministro do STF e os seus pares no plenário decidiram concluir que o inquérito não tem problema, né? Por 10 votos a 1 eles aprovaram. Então, a que a sociedade civil poderia recorrer nesse momento diante desse quadro? Quer dizer, do ponto de vista processual, é uma situação bastante difícil, né? Na medida em que você está falando da corte, da mais alta corte de justiça. Né? Eu chamo a atenção de um dos votos, né? Dos 10 votos pela legalidade do inquérito. Aliás, um julgamento muito curioso, né? Porque o que está se discutindo é a legalidade de um inquérito instaurado pelo ministro, por ordem, né, por determinação do ministro Toffoli e conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, você está votando ali se esse inquérito é legal ou ilegal. E o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes participam da votação. Né? Você está discutindo ali se houve um excesso, houve, digamos assim, um abuso de autoridade, e as autoridades responsáveis por esse alegado abuso estão ali muito à vontade. Né? Não, olha, o meu inquérito é legal. O sujeito vota assim, né? Não, o inquérito que eu mandei instaurar é perfeitamente... Eu não cometi... Eu voto no sentido de que eu não cometi nenhuma ilegalidade. E o senhor, ministro Moraes? Eu também, eu voto no mesmo sentido. Eu voto no sentido de que eu não fiz nada de ilegal. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, o mínimo que você podia esperar é que pelo menos os dois ali, né, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, não participassem dessa votação. Né? Eu acho que hoje a bola está com o Senado. Né? Quer dizer, eu acho que, no mínimo, o Senado precisaria apurar a possibilidade de cometimento de crime de responsabilidade por alguns ministros do Supremo. Pelo menos isso. E a sociedade civil cabe continuar pressionando, continuar denunciando, continuar apontando esses absurdos, né? Esses absurdos. O inquérito 4781, né, que a gente chamou no livro de Inquérito do Fim do Mundo, aliás, o ministro Marco Aurélio foi o único voto sensato, né, foi o voto vencido, foi o único voto sensato ali nesse julgamento, e ele usou essa expressão também, inquérito do fim do mundo, né, inquérito natimorto, né, mas ele é um dos absurdos, né, que o Supremo vem cometendo. Né? Eu brinquei com os coautores do livro, né, que se a gente for seguir nessa linha, a gente fez um livro, dá para fazer uma coleção, né, de vários volumes. Pensa, por exemplo, no tal inquérito que eles chamam de inquérito das manifestações antidemocráticas. Eles sempre arrumam uns nomes assim, né, fajutos, se me permitem a palavra. Né? Esse é o inquérito das fake news, como se fake news fosse crime, como se essa conduta estivesse tipificada
em algum dispositivo legal, né? E o outro é o inquérito das manifestações para apurar as manifestações antidemocráticas. Eu nem sabia que fazer manifestação contra a democracia era crime, né? Eu acho que esqueceram de avisar isso para o pessoal que faz aquelas passeatas pedindo ditadura do proletariado, revolução socialista, né? Cartaz com foice e martelo, né? Foice e martelo deve ser um símbolo da democracia, suponho, né? Deve ser o símbolo do melhor que você pode esperar, né, da democracia, né? Por exemplo, a República Democrática da Alemanha, né? Aquilo era uma democracia tão boa que o pessoal fez até um muro, né? Para o pessoal não sair de lá de tão democrático que era. E esse pessoal se manifesta há décadas, né? Quer dizer, o que eles estão pedindo? Estão pedindo a implantação de um regime totalitário de partido único. Vocês lembram de alguém pedir instauração de inquérito para apurar manifestações antidemocráticas, né, da esquerda, dos partidos comunistas? Eu não lembro de nenhum, né? Então vem mais um absurdo, esse inquérito das manifestações antidemocráticas, né? Esse inquérito que é um pouco mais, digamos assim, na aparência, na parte procedimental, né? Ele está mais de acordo, ele não foi instaurado pelo judiciário de ofício, por iniciativa própria, né? Houve a provocação pelo Ministério Público e tal, mas no conteúdo, né, ele é absolutamente ilegal. Você está censurando de forma seletiva manifestantes, né? Você está usando a persecução penal, né, o sistema de justiça criminal, para tentar criminalizar manifestantes, né? E manifestantes de uma determinada corrente, né? Pode ter manifestações equivocadas lá, que é o regime militar, ditadura militar, fechamento do Supremo. Tudo bem, você pode discordar disso, né? Mas você não vai criminalizá-los, né? Você não criminaliza os que pedem ditadura do proletariado. Vai instaurar inquérito só contra quem pede ditadura militar? Né? Enquanto você estiver pedindo, está se manifestando, você tem o direito à liberdade de expressão, que deve ser sempre o mais amplo possível, né? Se você juntar um grupo de paramilitares, cercar o Supremo, cercar o Congresso para fechar tudo, aí sim, aí você foi além da manifestação, né, da sua opinião, e aí sim você pode ser punido. Mas enquanto estiver lá segurando faixa, segurando cartaz, né, quero as 5 de volta e tal, eu não gostei do seu cartaz, mas é o seu cartaz, né? Problema seu. Também não gostei do outro pedindo a ditadura do proletariado. Então, então é isso. Diga. Não, só para a gente ter tempo aqui de todo mundo poder fazer suas perguntas e tudo, passar aqui a palavra para o Rodrigo Meson, tá bom? Opa, tudo bem? Tá me ouvindo? O som tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, primeiro eu queria parabenizar suas posições, concordo com absolutamente todas, e só comentar que, nesse sentido, a liberdade de expressão é um valor muito fraco na sociedade brasileira. Nós temos um histórico de criminalização de opiniões, né? Basta nós observarmos, por exemplo, que o Brasil é um país em que existem ali uma série de tribunais, todos eles voltados, em última ratio, em última essência, a criminalizar a opinião. O que é o desacato à autoridade, por exemplo, o que é a injúria, calúnia e difamação, o que é, por exemplo, o crime de injúria racial, né? Quando nós observamos todas essas questões, e eu não sou penalista, né, me permita aqui cometer alguns deslizes, mas me parece que quando observamos todo esse conjunto de regras punitivas, e quando observamos que todo esse conjunto de regras punitivas se dirige a, na verdade, uma manifestação de pensamento, né? Se percebe, me parece, que fica nítido que a liberdade de expressão é um valor muito fraco na sociedade brasileira. Nós não podemos dizer que a sociedade brasileira conviva bem com a liberdade de expressão. E aí, neste sentido, a pergunta ela vai justamente nesse ponto que você coloca sobre os partidos que têm estatutariamente
essas pretensões comunistas e socialistas. Eu gostaria de colher a sua análise acerca da compatibilidade, da licitude destes partidos perante o nosso ordenamento constitucional. Ou seja, seriam estes partidos, numa análise mais isenta, seriam estes partidos compatíveis, lícitos, ou seriam digamos assim, uma afronta ao nosso conjunto constitucional de liberdades? Bom, primeiro, minha alegria estar aqui conversando com o meu caro Mesomo, que pode não ser um penalista, mas é um guerreiro, aí, um lutador pela liberdade de longa data, e quero homenagear. Muito obrigado. Por causa muito obrigado, disso. Muito obrigado. A honra é toda minha de estar aqui conversando com esse time maravilhoso. Então, olha, eu sou adepto no que diz respeito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação do pensamento. Eu gosto mais da linha americana, da linha dos Estados Unidos, do que da linha europeia. Ou seja, você pode manifestar a opinião que você quiser, né? Por mais estúpida que alguém possa considerá-la, desde que não seja uma incitação direta, né, à violência. Né? Se não é isso, você pode dizer, manifestar o que você quiser. E com relação aos partidos políticos, né, eu vejo uma incoerência no nosso sistema, né, que você permite partidos de orientação marxista-leninista, comunista, partidos que pregam, né, regimes totalitários, mas proíbe o partido nazista. Né? Eu acho que são ideologias igualmente odiosas, né, liberticidas, mas aí tem uma incoerência, porque uma pode, a outra não pode. Né? Quer dizer, então, ou se permite que todos manifestem as suas opiniões e as suas preferências políticas, ou não. Né? Eu acho que uma das características, né, que a democracia tem, ou deve ter, é permitir, inclusive, a manifestação do pensamento antidemocrático, né? Enquanto se limitar a isso, né? A uma manifestação de pensamento. Né? O dia que o sujeito passar do pensamento, da manifestação do pensamento, a uma ação concreta, né? A querer implantar uma ditadura, e aí não importa se é a ditadura do proletariado, se é uma ditadura nacional-socialista, se é um regime fascista, a partir do momento que ele queira fazer isso, tome passos concretos nesse sentido, aí ele tem que ser reprimido. Mas enquanto ele estiver pregando, né, esse tipo de opinião, por mais estúpida que seja, né, isso aí é a liberdade, é a livre manifestação do pensamento. É como eu vejo. Por que eu acho esse o caminho menos pior? Né? Porque quando você estabelece... Isso é parecido com fake news. Né? Vamos combater as fake news. Eu acho que o mais perigoso do que fake news é a ideia de combater fake news através de, assim, alguma coisa tipo Ministério da Verdade, né? Eu tenho ouvido sugestões, eu fico apavorado, né? Que a plataforma lá da rede social, ela vai ter que consultar uma agência de verificação de fato para saber se o teu post vai ser mantido ou vai ser excluído, né? Eu vi nesse contexto aí da pandemia, onde ninguém tem certeza de nada, aí você dá lá a sua opinião, eu acho que o remédio tal funciona, está excluído pelo Ministério da Verdade, né? Não pode. Isso é censura, né? Isso é claramente censura, né? E a gente observa um certo foco, né? É sempre para o mesmo lado, né? O Ministério da Verdade quase sempre aponta para a mesma direção, né?
Então, eu acho isso muito ruim, acho muito perigoso. E, em matéria de liberdade, olha, eu diria o seguinte, é melhor pecar por excesso. Eu só queria um pequeno, rápido adendo, mas é que é muito interessante, é muito curioso que enquanto os discursos dominantes eram os discursos da esquerda, não se falava em fake news, não se falava em ameaça à democracia, não se falava em qualquer erosão das conquistas. Quer dizer, enquanto nós navegávamos em direção a um sistema comunista, né, seguíamos ali logo atrás da Venezuela. Só se falava em liberdade de expressão. Sim, era tudo, o mundo parecia ser maravilhoso. Agora, quer dizer, de algum tempo para cá, todos estão chocados, a democracia está ameaçada. É sempre muito interessante esse tipo de colocação. Mas parabéns, muito obrigado pela resposta. Professor Marcelo, boa noite, tudo bem? Aproveitando também aqui um pouco que a gente tem conversado ao longo dessas primeiras perguntas, primeiro cumprimentá-lo, né, falar que é uma grande honra estar aqui com o senhor, professor da UERJ, procurador do Estado, com um trabalho acadêmico muito pertinente, especialmente com relação à proteção da liberdade, que eu acho que é o grande objetivo aqui, um grande valor que a gente tem. Eu também sou membro lá do IAB Nacional, né? A gente também tem tido lá no IAB essa preocupação na defesa da liberdade, e até por isso é muito louvável nessa obra sobre a questão do inquérito que foi instaurado pelo Supremo agora, né, que demonstra que realmente existe essa, digamos, judicialização da política, né, existe uma atualização do judiciário bastante alargada. E, naturalmente, quando ataca a liberdade, ele não ataca apenas uma visão política, seja ela de direita ou de esquerda, acaba atacando a própria liberdade individual, né? Então, nessa linha, eu queria saber um pouco mais sobre a sua opinião sobre essa grande bandeira do combate à corrupção que tem existido nos últimos anos. Muitos advogados e juristas consideram como louváveis algumas das medidas que foram tomadas ali no âmbito da Lava Jato, outros já têm alguma certa resistência sobre alguns possíveis abusos que têm ocorrido. Então, a gente queria saber a sua opinião sobre como essa atuação da Lava Jato, também sobre a própria atuação do juiz e ex-ministro Moro. Recentemente, o Supremo acabou reconhecendo ali que ele acabou sendo, de certa forma, parcial, né, no julgamento do ex-presidente Lula, e acabou por anular uma decisão que foi de primeira instância, confirmada pelo TRF4. Então, a gente quer aproveitar essa discussão da liberdade, que obviamente não tem lado, né? Pode ser para a esquerda, para a direita, para o centro, e entender um pouco como você enxerga essa atuação do judiciário, e, de certa forma, até uma certa espetacularização, porque, independentemente de concordar ou não com o juiz e ex-ministro Moro, nessa sua combate à corrupção, ficou claro que depois ele se lançou para a política, enfim, de certa forma pode ter atrapalhado um pouco a credibilidade da operação quando ele teve, de certa forma, um ganho político, pelo simples fato dele julgar um processo que era a missão dele. E, enfim, isso acabou se transformando aqui no estado. A gente teve o atual governador que foi licenciado, também o ex-juiz. Enfim, queria que você comentasse com a gente sobre o papel da própria Lava Jato, dos magistrados, também na defesa da liberdade, nesse cenário político que a gente vive atualmente. Olha, com relação ao combate à corrupção, eu acho que o saldo da Lava Jato é amplamente positivo. Tá? Nós conseguimos colocar um ex-presidente da República na prisão. Tá? Ele já foi condenado em 2 processos, tá? Em mais de uma instância, no primeiro processo, em 3, no segundo, em 2, e vários outros agentes públicos e empresários foram punidos. Eu acho que, claro, sempre podem existir excessos, irregularidades, mas, no geral, eu acho que o saldo é positivo e é amplamente
positivo da Operação Lava Jato no combate à corrupção. Né? E aí não só da Força Tarefa do Paraná, mas nós também, né, temos aí atuação em outros estados, inclusive no próprio Rio de Janeiro. Né? E o que eu acho curioso, e aí eu vou tentar fazer um link da tua pergunta aí sobre a Lava Jato e o combate à corrupção com o livro, né, com o Inquérito do Fim do Mundo, né, o inquérito que não trata de crime de corrupção, mas que é o seguinte: na Lava Jato, o que a gente observava dos advogados, né, advogados em geral ligados, advogados de defesa dos políticos envolvidos na Lava Jato e advogados em geral ligados à esquerda, né, e que reclamavam de violações do devido processo legal pelo ministro Moro, pelos procuradores, do Deltan e tantos outros. Né? Isso é um absurdo. Eram os porta-vozes do garantismo, né? Do garantismo penal e processual penal. Então, eles se apresentavam sempre com muita indignação pelo fato das garantias fundamentais dos nossos clientes, né, da defesa, elas estão sendo violadas. Né? E aí vem esse inquérito do fim do mundo, né, prendendo jornalista pelo conteúdo do artigo, prendendo jornalista durante o inquérito, tá? Sem acusação formal, né? Sem que o sujeito seja interrogado antes, né? No melhor estilo do Velho Oeste americano, né? Atira primeiro e faz as perguntas depois. Primeiro você prende o jornalista, depois você pergunta para ele: mas é isso aí que o senhor escreveu, o que que o senhor queria, como é que o senhor explica e tal. Né? Então, mandando polícia na casa de blogueiro, de jornalista, apreender laptop, apreender celular, tudo isso também no inquérito, né? Sem manifestação prévia da defesa dos investigados, sem inquirição dos investigados, né? Prisão de manifestantes. Né? Talvez a coisa mais óbvia, né, em termos de exercício da advocacia, né, é você ter acesso aos autos do processo ao qual o seu cliente está respondendo. Como é que você vai defender o seu cliente, né, sem ter acesso aos autos do processo ou do inquérito, que seja, porque também é obrigatório que se dê acesso ao advogado aos autos do inquérito. Né? E não é de hoje, isso é uma regra antiga. Né? E foi negado isso. Né? Até isso foi negado. Eu conheço o advogado de um dos investigados, né? E ele disse isso, já falou isso, diz isso publicamente. Ele disse assim: eu tive acesso ao anexo número 70. Você imagina isso? Ele teve acesso ao volume 70. Né? O que significa que foi negado o acesso dele, pelo menos, a 69 volumes dos autos do inquérito. Né? E o ministro diz: não, eu concedo acesso aos autos ao advogado aí do investigado fulano, mas só do apenso número 70. Né? E aí, qual é... Você imagina se na Lava Jato o juiz Sérgio Moro diz para o advogado do Lula: vai ter acesso, mas só ao volume número 48 do processo. Né? O mundo vinha abaixo, né? O mundo vinha abaixo. Eu na ONU, nossa... Né? Estão todos calados. Todos esses supostos garantistas, defensores de direitos, né? Direitos reais ou fictícios, né? De investigados, né? De réus, de condenados, direitos reais ou fictícios de presidiários, né? De estupradores cumprindo pena, né? Que recebem abraços carinhosos lá de estrelas da televisão. Então, está todo mundo mudo. Né? Ninguém disse nada sobre o jornalista que foi preso, sobre os blogueiros que tiveram seus celulares confiscados. Estão todos mudos, inclusive no meio acadêmico. Né? Professores de direito, que campeões, né, da luta pelos direitos
dos réus, né, pelo devido processo legal, todo mundo calado. Né? Todo mundo que na Lava Jato fazia, né, berrava, gritava, né, sobre a violação de direitos, juiz parcial. Quantas vezes eu ouvi isso, né, com relação ao juiz parcial? O Alexandre de Moraes é vítima. Imagina, nesse inquérito das fake news, ele está investigando e está atuando como juiz num caso em que as supostas calúnias, difamações, injúrias ou ameaças foram feitas contra ele e os colegas dele. Uma das regras mais elementares, né? Se você é vítima, você não pode ser juiz, né? Você já pensou um acidente de trânsito? O juiz está dirigindo o carro, aí vem o outro, bate no... Né? Os dois carros batem, né? Aí tem um processo. Né? De um lado está o juiz, do lado está o motorista do outro carro, para ver quem é o culpado. Né? Aí quando o motorista do outro carro entra na sala de audiência, abre a porta, olha quem é que está sentado na cadeira de juiz. Né? O motorista do carro que bateu no dele. Né? O outro motorista envolvido. Olha, se você é parte envolvida naquela questão, você não pode julgar. Né? E você não vê não se vê isso. Né? Ou se vê muito pouco. É que se diga, olha, o Alexandre de Moraes não pode atuar num processo em que a acusação contra o sujeito é dizer que vai jogar uma bomba na casa dele, vai matar as 2 filhas dele. Né? Não pode fazer isso. Isso é crime, tudo bem. Mas é evidente que ele não tem isenção, não tem neutralidade, imparcialidade para julgar isso. Tá? E aí, quer dizer, o Sérgio Moro era atacado porque, segundo esses críticos, estava agindo com parcialidade. Bom, agora nós temos um inquérito presidido por um juiz que é vítima dos crimes investigados nesse próprio inquérito. E não se ouve da parte desses setores esses protestos de violação do devido processo legal. Passar agora a palavra para o diretor. Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, só para complementar a mesma pergunta, é porque, fazendo contraponto também, mais para explicar um pouco mais. Um dos fatores que aqueles defensores argumentavam pela legalidade do inquérito, e olha que para qualquer um que estuda direito está claramente, muito bem indicado no livro, que realmente é um absurdo, mas existem situações onde os manifestantes podem sim, de fato, ter cometido abusos, como talvez ameaça de fechamento ao Supremo, de tacar um rojão, de tacar fogo no Supremo, enfim, algumas situações que claramente poderiam ser enquadradas como um crime. O senhor acredita que mesmo em situações que sejam claramente mais graves, independentemente do inquérito ou não, o Supremo não teria legitimidade para julgar esse tipo de conduta? Deixa eu só ver se eu entendi. Você está falando aí, você está se referindo ao inquérito das chamadas manifestações antidemocráticas, é isso? Exatamente. Não é o inquérito das fake news. Eu estou falando do inquérito das manifestações onde alguns manifestantes supostamente teriam jogado fogos de artifício no Supremo e tentado depredar, esse outro tipo de situação. Eu não vi ali naquela situação nenhum crime, não. Se soltar fogos de artifício, não sei onde é que está previsto. Se houve depredação, você pode falar em crime de dano. Agora, competência do Supremo para julgar, em hipótese alguma. Né? Em hipótese alguma. Por quê? Porque o Supremo só é competente para julgar pessoas que têm o foro por prerrogativa de função, o foro especial, que o leigo chama de foro privilegiado. Né? Então, se quem depredou o prédio do Supremo foi o presidente da República, um ministro do Supremo, um deputado federal, um senador, um ministro de Estado, o procurador-geral da... Aí o Supremo tem competência para julgar. Agora, se foi a moça lá, a manifestante, aí não. Né? Uma pessoa que não tem foro especial, né? O foro especial é definido em razão da pessoa que praticou o crime, ou que supostamente praticou o crime, e não em razão de contra quem o crime foi praticado. Tá? Quer dizer, se um ministro do Supremo bater na minha vizinha, agredir a minha vizinha, que é médica, tá? A competência para julgar esse ministro, que é o agressor, é do Supremo. Por quê? Porque ministro do Supremo tem foro especial, que aliás, é o próprio Supremo. Tá? Se a minha vizinha, entretanto, agredir um ministro do Supremo, né,
Né? A gente inverteu o exemplo, né? A minha vizinha médica deu um soco, deu um tapa, né? Quebrou o nariz do ministro do Supremo. Ela vai ser julgada pelo Supremo? Mas é claro que não. Né? Ela é médica, ela não tem foro especial. Né? Ela é julgada por quem? Ué, pela regra normal, por um juiz de primeira instância. Né? Qual é a regra? Né? As pessoas são julgadas por juízes de primeira instância. Se você é acusado de bater em alguém, de agredir alguém, né? de quebrar o carro, de causar um dano à propriedade de alguém intencionalmente, né? Se é acusado de cometer um crime, a regra é que você seja julgado por um juiz de primeira instância. Né? Aí, se você for condenado, você talvez possa recorrer para a segunda instância. Aí, na segunda instância, talvez você possa recorrer para o STJ. E do STJ, você pode, eventualmente, recorrer ao Supremo. Né? Mas o processo não começa no Supremo, em regra. Né? É o que a gente chama de competência originária. A competência do Supremo não é originária, em regra. O processo não se origina no Supremo. Ele chega ao Supremo em grau de recurso, se chegar. Né? O processo se origina na primeira instância. Isso é o normal. Se você é acusado de um crime, né, você vai ser julgado por um juiz de primeira instância. A não ser que você, que está sendo acusado do crime, tenha foro especial. A não ser que você seja um deputado, um senador, uma autoridade que tem foro especial do Supremo. Né? Um manifestante que vai no prédio do Supremo, taca fogo, taca pedra... o crime foi contra o Supremo. Mas não importa contra quem foi o crime para definir a competência para julgar. Não importa contra quem se praticou. Importa quem teria praticado. Né? Competência não é definida pela vítima. Né? Competência, foro especial, é definido pelo suposto criminoso. Então é ilegal. É mais uma ilegalidade. Aliás, você vê a mesma coisa no inquérito que é objeto do nosso livro. Né? No inquérito das fake news. Né? O ministro Alexandre de Moraes mandou prender o jornalista, me foge o nome dele, Oswaldo Eustáquio. Né? Ordem de prisão assinada pelo ministro do Supremo, porque ele escreveu alguma coisa que ofendeu profundamente a honra do ministro, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes. Né? Aí o ministro mandou prender. Mas mandou prender como? Porque ele cometeu uma calúnia. Bom, tudo bem que tenha cometido a calúnia, mas quem pode mandar prender é o juiz de primeira instância. Não é o ministro Alexandre de Moraes. É jornalista. Jornalista não tem foro especial. Não tem foro por prerrogativa de função. O que é isso? Então, mais uma ilegalidade. Obrigado, Marcelo. A gente vai agora abrir já a última rodada de perguntas. Vou passar para o Rodrigo Meson fazer sua pergunta, depois, novamente, o Abner Velasco, em seguida, o Lucas Berlanza. Então, Meson, por favor. Eu queria colher a sua opinião acerca desta hiperinflação, digamos assim, dessa crescente intervenção do judiciário na vida política, se haveria alguma perspectiva de reversão disso, e em havendo, digamos assim, quais seriam os caminhos possíveis para que se tenha essa reversão. Isso ficaria a cargo apenas de uma nova composição do Supremo, que paulatinamente adotaria uma nova postura, ou seria possível uma reforma constitucional em que primeiro fizesse algum tipo de cisão de poderes do Supremo, dividindo em Corte Constitucional e Tribunal, e além disso, algum outro tipo de medida jurídica. Como é que seria, digamos, a visão, esse caminho para o arrefecimento? Todos os caminhos que levem ao arrefecimento, exatamente isso, arrefecimento do ativismo judicial, que chegou a um grau de insanidade, né? Tem horas que eu não sei nem... o que eu vou dizer para os meus alunos quando voltarem às aulas.
lá na UERJ, né? Porque a ministra do Supremo mandou o Banco Central explicar por que vai fazer uma nota de 200. Né? O Supremo vai decidir como é que vai ser isso, a nota? Se vai ter nota... É isso também? Até isso. Né? Até a política econômica vai ser ditada pelo Supremo. Né? Eu até sugeri, alguém explica para a ministra que a nota de 200, a explicação é a seguinte, é uma nota que vai valer a mesma coisa que 2 notas de 100. Né? Ela talvez entenda a explicação. Então, assim, você chegou num ponto de ativismo judicial, né? E o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro elegeu, na eleição para governador, uma proposta de segurança pública, né? De repressão dura, de ação efetiva, de combate à criminalidade, né? Principalmente nas 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado. Eu não gosto de falar tráfico, né? Que dá uma ideia meio romântica. São pequenos comerciantes vendendo drogas. Não é nada disso, né? Esse crime organizado não se limita ao tráfico há muito tempo, né? É o mesmo criminoso que vai para o roubo de carga, vai para o roubo de veículos, roubo a transeunte, né? Então é tráfico, é milícia, é crime organizado de toda espécie, dominando 1.400 comunidades no Rio de Janeiro. 56 mil homens fortemente armados, extremamente perigosos, é a avaliação que a Polícia Civil tem. Né? Alguma coisa em torno de 56 mil criminosos integram essas diversas facções que dominam o... Bom, o eleitor fluminense votou numa proposta de segurança pública de combate duro, tá? a esse crime organizado. Tá? Não sei se o meu vizinho votou, não sei se o meu primo votou, talvez tenham votado em outra proposta, mas essa foi a vitoriosa. Né? Aí vai um partido que perdeu a eleição, vai ao Supremo e diz: não gostamos dessa política de segurança pública. Né? Queremos que os senhores mudem a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui, com a polícia proibida de realizar operações durante a pandemia. Né? Quer dizer, como se existisse... Não é, Mesomo? Nós que estudamos separação de poderes, né? Somos da época em que se dizia que o judiciário aplica as leis. Então você pergunta para o ministro Fachin: ministro, por gentileza, qual é a lei, né, que determina a suspensão da repressão ao crime durante a vigência de um surto epidêmico? Né? O senhor diz para mim o número dessa lei, né? Ou que suspende a aplicação do Código Penal e da legislação de entorpecentes durante uma pandemia? Né? Não tem essa lei. Né? Isso não é aplicar a lei, isso é definir política pública. Né? Quem tem que definir política pública é a autoridade eleita pelo povo. Né? Claro, isso é uma atividade discricionária, né? Dentro, evidentemente, dos limites que o legislador estabelecer, o administrador público vai traçar a política econômica, política de relações exteriores, política de segurança pública, etc, etc, etc. Né? Porque senão a Secretaria de Segurança Pública seria um órgão do Supremo Tribunal Federal. Né? É porque cabe ao Executivo traçar a política de segurança pública, é por isso que o governador do Estado tem um secretário de Segurança Pública, ou de Polícia Civil, ou de Polícia Militar, e o Supremo não tem. Né? Então, qualquer coisa, eu acho que tudo que você mencionou, né, pode ajudar. Uma Constituição mais enxuta, que não tenha tantas cláusulas abertas, porque as cláusulas abertas são sempre um perigo, né? Porque elas, na verdade, traduzem opções políticas. Né? Não é questão de interpretação de texto. Né? Quer dizer, o sentido que você dá, por exemplo, a algo como o princípio da dignidade da pessoa humana depende dos seus valores morais. Né? Não depende da interpretação. A interpretação do texto ali pode ser qualquer uma. Né? Mas quais são os seus valores morais? Um ser humano em formação já não tem que ser tutelado pelo esse princípio, já não tem uma dignidade a ser tutelada, a ser protegida? Né? Tem gente que acha que não tem. Né? O traficante tem, mas o ser humano em formação não tem. Né? Então, quanto menos... Professor Marcelo, Diga. Desculpa. Então, aproveitando que a gente foi nesse ponto, né, estava juntando um pouco de tudo que a gente conversou, né, sobre ao longo dessa live, eu queria aproveitar e perguntar a sua opinião com relação à própria liberdade de imprensa, né? Nós tivemos algumas situações recentemente. Uma situação foi a própria questão de
tentarem utilizar a Lei de Segurança Nacional contra um jornalista da Folha que, aí eu não vou entrar no mérito, né, sobre digamos, a decência ou indecência, a moralidade e imoralidade, mas um jornalista da Folha fez um artigo falando que desejava a morte do Bolsonaro e acabou que tentaram se usar a Lei de Segurança Nacional. Recentemente também no Twitter, aquela rede internacional, que é os Sleep Giants, né, que, enfim, tem tentado fazer, de certa forma, uma propaganda contra supostos sites ou redes de desinformação. Eles também sofreram uma medida judicial para que seja informado o nome dos responsáveis por essa rede. Então, eu queria aproveitar com esses dois exemplos distintos, aproveitar para dar sua opinião sobre a eventual violação à liberdade de imprensa ou à liberdade de expressão que pode ter acontecido nesse caso. Como eu digo, né, em matéria de liberdade de expressão, eu prefiro sempre que a gente peque pelo excesso, né? Então, assim, quando você abre a porta, né, de aplicação da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que talvez já pudesse ter sido revogada, né? Você abre essa porta, imagina, um ministro de Estado, na época, ministro de Estado, faz um post, né, numa rede social, faz uma piada, né, bota até a figura do Cebolinha, lá do personagem da Turma da Mônica, faz uma piada com um sotaque de um estrangeiro, de um chinês, né, falando português. E aí ele vai responder a inquérito por crime de racismo, e ainda acenam já com a possibilidade de crime de violação da lei de segurança nacional. Né? Então, quer dizer, quando você começa... Por causa de uma piada, né? Por causa de uma piada. O sujeito está lá respondendo o inquérito que eu chamo de inquérito Gardelon. Né? Os mais antigos vão lembrar do personagem do Jô Soares. Né? Ele fazia um personagem, um argentino, né? Que falava português com aquele sotaque portenho, né? Tinha um bordão, muito amigo, né? Será que o Jô Soares hoje estaria respondendo a processo por crime de racismo, né? Racismo porque está fazendo uma piada com o sotaque de um estrangeiro falando português, né? Quer dizer, mas que absurdo! É isso, né? Aí você abre a porta aí, né? E depois você vai ver o jornalista sendo processado porque fez lá um desenho, porque disse que... O Paulo Silvino hoje estaria preso. Nossa, mas pelo amor de Deus. Aquele quadro em que, ao final, ele dizia isso é uma bichona. Pois é. Um programa humorístico também. Estaria preso hoje. Estaria preso. Não, estaria preso, né? Tinha um anúncio que dizia que era um anúncio de salsicha, né? E era um alemão que, tentando falar português, dizia assim, o salsicha, né? Em vez de dizer a salsicha, ele dizia, peça para comprar o salsicha, né? Como é que ia ser isso hoje? Ia enquadrar o sujeito no inquérito de racismo, né? Então, assim, é racismo, é violação da Lei de Segurança Nacional, sempre tem um pretexto, né, para se restringir a liberdade de expressão. Eu acho sempre péssimo, né? Eu acho que o cidadão que disse que deseja que o presidente morra, achei que o artigo foi de um mau gosto horroroso, mas não tem que ser processado por coisa nenhuma, não tem que ter Lei de Segurança Nacional, nem para ele, nem para o ministro, né, que faz o posto com Cebolinha, lá, a postagem com Cebolinha, para brincar com o sotaque dos chineses que trocam o R pelo L. Né? Não tem nada. Agora, quando você abre um precedente, né, quando você abre a porta, né, e chama para dentro a Lei de Segurança Nacional, né, aí você precisa ter cuidado, porque o próximo pode ser você. Né? É o que a gente está vendo. Né? Aproveita também e os Sleep Giants. O que você acha? Mesma situação, né? Sim. Né? O Sleeping Giants tem o problema do anonimato, né? E me parece que a questão que está sendo investigada é a do anonimato em rede social. Né? Tem aí os seus problemas do ponto de vista da responsabilização civil, né? Não é nem apenas da responsabilização penal, né? Responsabilidade civil por eventual dano moral, etc. Né? Marcelo, já reiterando a minha gratidão aqui em nome do Boletim da Liberdade por você ter aceito participar dessa conversa conosco,
Eu vou aproveitar a sua experiência como procurador e uma pessoa que está sempre atenta ao tema da violência, né? Você é muito amigo do Roberto Mota, que também trabalha nesse campo, mexe com esse campo. Queria fazer uma questão relativa a 2 fatores que são associados ao problema da violência. Queria ouvir as suas considerações à guisa de conclusão sobre esses 2 fatores. Um deles, como procurador, é o sistema penal. Você acha que nós punimos pouco? Como é que você enxerga a eficiência do nosso sistema penal? E o outro é o problema das drogas. Muita gente milita em defesa da ideia de que uma flexibilização, uma liberação das drogas poderia amenizar o impacto da violência. Como é que você enxerga essa proposta? Bom, com relação ao sistema de justiça criminal, se pune pouco, pune pouquíssimo, né? Em 2 aspectos, né? Gary Becker foi prêmio Nobel da Economia, tratando da economia do crime, né? E ele diz o seguinte: o crime é uma escolha moral e é uma avaliação também de custo-benefício. O criminoso, antes de praticar o delito, ele se faz, em geral, 2 perguntas, né? A primeira pergunta é qual a chance de eu ser pego? Né? Qual a chance de eu ser capturado? Né? De eu ser detido pelos agentes da lei? Né? E a segunda é, se eu for capturado, né? Se eu for pego, se eu for preso, o que vai acontecer comigo? Que tipo de punição eu vou receber? Né? No Brasil, as respostas às 2 perguntas são totalmente no sentido de dizer para o sujeito, vai que é tua, né? Vai sem medo, que é uma boa. Né? Porque, veja, né? Vou dar 2 exemplos rápidos. Né? Na primeira questão, qual a chance que eu tenho de ser preso? Estado do Rio de Janeiro, não a cidade, o estado inteiro, biênio 2015-2016. Roubos. Né? Para os leigos que estão nos ouvindo, eu estou falando de assalto, né? Não estou falando de furto. Estou falando de roubo, que é o crime que o leigo chama de assalto. Registro de ocorrência, mais ou menos 360 mil registros de roubo no estado inteiro, tá? Sem falar na subnotificação. Tem muita subnotificação no roubo. Todos vocês devem conhecer alguém que já roubaram o celular dessa pessoa e tal, e ela não foi nem à polícia registrar a ocorrência. Relógio, enfim. Tá? Então, 360 mil, a polícia apurou a autoria em 6 mil e pouco. Tá? Isso dá 1,8%. Se você jogar sob notificação, você está falando de um índice de apuração de 1%, mais ou menos, talvez menos. Tá? Então, aquela primeira pergunta do Gary Becker, que o assaltante se faz, qual a chance que eu tenho de ser preso? 1%. Né? A chance de sucesso é de 99%. Né? Já pensou um empresário que você... Vamos abrir um negócio na área X aqui. Qual é a chance de sucesso? 99%. Aí ele vai abrir na hora, né? Na hora. Né? Você fala para o ladrão, vamos assaltar esse restaurante. Se for abrir o restaurante, né, as pessoas que atuam na área empresarial me dizem que a chance de sucesso de um novo negócio emplacar no Brasil, a chance é de 25%. Né? A chance de fechar em um ano é de 75%. Assim me dizem, não sei que eu não sou do ramo. Né? Aí você diz para o assaltante, vamos abrir um restaurante? Ele diz, não, porque a chance de ser bem-sucedido é muito baixa, só 25%. Então, vamos roubar um restaurante? Aí sim, aí aumenta significativamente a possibilidade de sucesso. Sobe de 25% para 99%. O que você pode esperar de um país com isso? Né? Então, incentivo. Né? E a outra questão, né, que é o que acontece comigo se eu for preso, né? Quer dizer, o que acontece com esse 1% de assaltantes, né? Esses que são identificados, né, capturados. Né? Aliás, uma coisa não corresponde necessariamente à outra, né? E ser identificado, ser punido, então, identificado, capturado, processado, condenado e punido. Né? Qual é a punição? Até outro dia, até 2018, um sujeito que praticasse um roubo à mão armada, sujeito que colocou uma pistola na cabeça, na sua cabeça, na cabeça da sua esposa, da sua filha, para levar o celular, levar a bolsa, levar o automóvel,
não é? Ele recebia uma pena de 5 anos e 4 meses, não é? 4 anos pelo roubo, mais 1/3 por haver emprego de arma, e cumpria, em regime fechado, 10 meses e 19 dias. 10 meses e 19 dias para um sujeito, né, que a diferença foi o dedo dele, o movimento do dedo dele no gatilho poderia significar a perda da vida do seu ente querido, né? Porque o patrimônio é o de menos, né? Aquela pessoa teve a sua vida em risco por alguns segundos que para ela pareceram uma eternidade. O sujeito fica 10 meses e 19 dias e vai para a rua no tal do regime semiaberto, onde durante o dia ele trabalha, né? Dá para fazer ideia de qual ramo laborativo ele vai se dedicar, e à noite, se Deus quiser, ele volta, se Deus e ele, né, quiserem, ele volta para a prisão para dormir, uma espécie de uma pousada, né, uma coisa assim. Durante o dia ele distribui o currículo. Isso, distribui. Ele manda um para o comando vermelho, um para o terceiro comando, vai distribuindo o currículo, né? É isso, agora aumentou, você passou para... Agora, em vez de 10 meses, ele fica 11 meses, né? Agora sim, né? Vai ficar 11 meses para depois ir para o regime semiaberto. Tem estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eles estão condenando o sujeito por roubo à mão armada e mandando começar a pena já no regime semiaberto. Então, ele já não fica nenhum dia no regime fechado. Manda para o semiaberto e aí dizem o seguinte: não tem vaga em Porto Alegre no regime semiaberto, então temos que converter em prisão domiciliar. Sujeito que colocou uma arma na sua cabeça e roubou a sua propriedade sai direto da audiência onde ele é condenado para casa. Vai para casa. Né? Vai cumprir pena em casa. Tem umas frases que só no Brasil, né? Ele está cumprindo a pena de prisão em regime aberto, né? Mas a pena é o quê? É de prisão. Como é que chama o regime? Aberto, né? A pena é privativa de liberdade, o regime é aberto. Bom, então tá esquisito, né? Você não consegue explicar isso para um estrangeiro, né? Você está em casa, né? Assaltou, né? E é isso. Você tem uma reincidência, uma coisa horrível, né? Eu tive uma época no final do tribunal do júri, né? Eu trabalhava só com homicídio, porque o tribunal do júri no Brasil julga homicídio, né? Eu quase que adivinhava. Quando chegava o réu, né? Preso por homicídio, né? Eu olhava a folha de antecedentes, né? Normalmente ele tinha ali uma condenação por roubo à mão armada, ele tinha ficado alguns meses preso, progrediu, é assim que a lei fala, né? Progrediu, deve ser o ordem e progresso da Constituição, eu receio que o progresso seja esse, né? Ele progrediu para o regime semiaberto. Né? O que ele faz? Foge. Né? E aí vai cometer novos roubos, vai estuprar, vai matar. É isso. É esse o perfil. Né? E a questão da droga? A questão da droga, a pergunta que você me fez foi sobre a liberação da droga do ponto de vista do benefício que isso pode gerar em termos de segurança pública, né? Com toda a sinceridade, nenhum. Né? Nenhum. Por quê? O traficante de drogas, ele não é traficante de drogas porque ele tem vocação para lidar com drogas, né? Porque ele tem vocação para lidar com substâncias químicas entorpecentes. Se ele tivesse vocação para isso, ele tinha feito faculdade de química. Né? Não, ele não fez faculdade de química. Né? Ele entrou para o Comando Vermelho. Né? Por quê? Porque a vocação dele é para ser bandido. Né? A vocação dele é para o crime. É isso. Né? Aquela gíria, né? Que o pessoal da esquerda odeia, chamar criminoso de vagabundo. Né? Mas a origem, por que é vagabundo? Porque é o sujeito que não gosta de trabalhar, não gosta de seguir as regras, de se esforçar, né, de ganhar o pão de cada dia com o suor do trabalho dele. Né? Então, como traficante, ele vai trabalhar quando quiser, do jeito que ele quiser, vai ter um lucro fácil, um lucro grande. Né? Então é isso. Se o tráfico for legalizado, este sujeito não vai, né, colocar paletó e gravata, registrar, né, uma empresa, abrir uma empresa lá na junta comercial. Ele não vai fazer isso, né? Trabalhar em horário durante o expediente. Né? Quer dizer, o chefe do tráfico não vai virar empresário. Né? Aceitar livre... Por exemplo, essa é outra coisa que eu brinco, né? Eu digo assim, olha, traficante não é liberal, não, hein?
Traficante não acredita nesse negócio de livre mercado. Né? Não, traficante acredita em matar o concorrente. Né? Ele não acredita em fazer um produto melhor e mais barato para vender por um bom preço e ter um lucro. Nada disso. Ele acredita em tomar o território do concorrente, né, à bala. Tivemos, semana passada, no Rio de Janeiro, uma situação, né, vocês acompanharam lá no Morro de São Carlos, né, de uma facção que queria tomar o morro da facção rival. Né? Então, é isso. Né? A opção, a vocação do traficante não é a droga. A vocação do traficante é o crime. Se a droga for legalizada, o chefe do tráfico não vira empresário, né? E o traficante que trabalha para ele, né? O vapor, né? Como a gente chama, não vai virar operário. Eles vão mudar de ramo dentro do crime. Né? Eles vão passar a se dedicar, por exemplo, a roubo de cargas. Né? Hoje, em algumas comunidades do Rio de Janeiro, dominadas por facções criminosas, em algumas, né? Ou pelo menos até o ano passado essa situação acontecia, né? O tráfico já era a segunda atividade criminosa mais lucrativa. Já tinha perdido o primeiro lugar para o roubo de cargas. Né? O que o sujeito sabe fazer é isso, né? É ser bandido. Essa é a vocação dele. Se ele fizer o teste vocacional, vai dar lá, bandido. Né? É para isso que ele tem vocação. Trabalho honesto, né? como trabalhador, como operário, não. Ou como empresário, competição com os concorrentes e tal. Nada disso. Nada disso. Ele quer lucro fácil, mas o crime proporciona. Mas vai ter uma ONG esquerdista que vai dar um curso de berimbau e ele vai ser recuperado. Vai, berimbau e miçanga. As ONGs esquerdistas, miçangas, as ONGs esquerdistas vão resolver esse problema. É uma coisa de louco, né? Aqui no boletim nós temos, obviamente, como já diz no nome, a liberdade, que é o Boletim da Liberdade. Então, liberdade de expressão está nas nossas veias, liberdade de expressão está no nosso dia a dia, nas nossas pautas, na nossa redação, nos nossos programas de Roda Livre também. Então, vou já fazer a última pergunta e logo depois eu encerro, depois da sua resposta, Marcelo. Sobre liberdade de expressão. Quais instrumentos você acredita, inclusive de forma legislativa, né, que poderiam ser feitos para que a liberdade de imprensa e de expressão fossem garantidas no Brasil e houvesse menos risco à represália? Bom, em primeiro lugar, eu sou contra qualquer legislação específica, né, que busque restringir a liberdade de expressão no setor A ou no setor B. Uma coisa que me impressiona negativamente na grande imprensa brasileira hoje é o seguinte: Mesomo certamente se lembra que a grande imprensa comemorou, fez campanha, né, e comemorou, a meu ver, corretamente, né, quando foi revogada a lei de imprensa, né, quando o Supremo entendeu que a lei de imprensa, que era ainda do regime militar, né, devia ser revogada, porque qual era o argumento? Olha, já existe o Código Penal. Né? Então, se alguém, através da sua expressão, né, como jornalista, como articulista, né, se alguém supostamente ofendeu a honra de outrem, né, não é preciso uma lei de imprensa para enquadrar esse jornalista. Você tem o Código Penal, você verifica se a manifestação dele pode ser tipificada como calúnia, né? Por exemplo. Está definida como calúnia no Código Penal? Não está, então não é. Tá? Não há crime algum. E aí eu vejo esses mesmos setores da grande imprensa hoje, né, fazendo campanha, queremos a regulamentação das redes sociais, né? Queremos uma lei que, ora, mas para vocês bastava o Código Penal. Mas para aqueles que se manifestam através das redes sociais, para esses vocês querem uma lei específica que, evidentemente, só vai vir para restringir mais a liberdade, né? Para dizer que se o seu post não estiver de acordo com os parâmetros do Departamento da Verdade ou do Ministério da Verdade, ele vai ser excluído. Não é isso? Então,
Eu sou absolutamente contra, né? Eu acho que basta o Código Penal. O Código Penal, talvez, o Mesomo mencionou aqui a questão dos crimes, né? Dos crimes contra a honra, né? Eu sei que há um grande debate sobre isso, né? Eu confesso que, com relação ao crime de calúnia, eu tenho as minhas dúvidas, mas eu acho que injúria deveria deixar de existir, né? O crime de injúria, porque há um subjetivismo muito grande, né? Na calúnia é a imputação de um fato definido como crime, né? Eu digo que você matou a sua mulher, eu digo que você assaltou o banco, e aí, se isso é mentira, eu respondo pelo crime de calúnia. Mas a injúria é muito subjetiva, né? Ofender a dignidade, etc. Então, é algo muito perigoso, né? Toda lei penal que dá margem à interpretação subjetiva, né, é perigosa, é um instrumento de cerceamento da liberdade, primeiro da liberdade ambulatorial, porque a pena é de prisão, né? E quando você trata de liberdade de expressão, é também um instrumento de restrição dessa liberdade. A Lei de Segurança Nacional é uma coisa horrorosa, né? Os tipos ali são absolutamente vagos, você enquadra qualquer um de quem você não gosta, né? Então, acho que quanto menos restrição à liberdade de expressão, melhor. Em termos penais, eu ainda tenho, viu, meus homens, um certo apego ao tipo da calúnia. A calúnia eu acho que ainda tem que ficar, né? Mas lei própria para a internet, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Tem que ser a liberdade mais ampla possível. Não, eu não me sinto seguro quando um agente público vai ter o poder de determinar o que eu posso ou o que eu não posso dizer, né? Seja em jornal, seja em revista, porque, veja, liberdade de expressão não é privilégio de jornalista profissional. O que é isso, né? Eu vejo esse jornalista, vi um comentarista político do Globo defendendo a prisão do colega dele, né? De um jornalista, pelo ministro Alexandre de Moraes. Que coisa horrível, né? Que coisa... A prisão de um jornalista em razão do que ele publicou, do que ele escreveu, né? Da manifestação que ele fez como tal. Muito ruim. Marcelo, te agradeço muito pela oportunidade dessa aula que você deu para a gente aqui hoje. Agradeço também ao Rodrigo Mesomo, ao Abner Velasco, são dois também grandes amigos aqui do Boletim da Liberdade, e ao Lucas Berlanza, editor do Boletim, assim como eu, e o Lucas é um dos fundadores do Boletim também, então, presidente do Instituto Liberal, todo mundo conhece, e convido a todos a entrarem no nosso site, www.boletindaliberdade.com.br, para ver todo o nosso material de jornalismo independente, que é muito importante para a nossa liberdade de expressão de todos, né? Então, coloco o boletim à sua disposição, Marcelo, assim como sempre esteve do Abner, do Rodrigo também. E semana que vem vamos ter também um convidado especial, que ainda não vou revelar quem, fiquem atentos aí na hora do boletim, mas tenho certeza que vai ser muito bom também. Marcelo, obrigado, te deixo um abraço em nome do boletim, pela sua disponibilidade, pela sua aula a todos nós, e ao Rodrigo Abner, um abraço também, e até semana que vem. E ao Lucas também, claro. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer. Grande abraço a todos. Alegria estar aqui. Tchau, tchau.